O sonho americano acabou. Fala galera, beleza? Seguinte, eu não quero dizer que esse vídeo é um clickbait, porque nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos negativos dos Estados Unidos. Então não é necessariamente um clickbait, mas também não é que o sonho americano acabou, tá? Porque senão eu já teria voltado pro Brasil, ao invés de ficar aqui, obviamente. Bom, para começo de conversa, estamos falando aqui de New York City, não de Estados Unidos. E como você sabe, eu não considero Nova York como Estados Unidos, tá? Estados Unidos é igual ao Brasil, depende de qual região exatamente você está falando. Às vezes não é nem região, de qual cidade. Porque se eu sair da cidade de Nova York e for upstate, né, pro interior do estado, que é tudo pra cima, ou Long Island, na real, joga no mapa aí que vocês vão ver o que eu tô falando. É um interior tradicional, entendeu? E quando se fala do sonho americano, né, que é esse conceito que muitos nem refletem exatamente sobre isso, né? Nunca refletiram. Do que se trata o sonho americano, né? O sonho americano é exatamente aquele tradicionalismo, pô. O sonho americano é aquele lugar perfeito, aquela cultura, aquelas casas bonitinhas, bem feitas, com aquela vizinhança toda arrumadinha, com aquele poder de compra de você ter 2 carrões na garagem ali, aquela garagem, né, que abre a porta assim verticalmente, né? O sonho americano é viajar o país inteiro, pegar o seu carro e fazer uma road trip, né? É a Disney, é o sonho americano. O que que entra? O que mais que cabe nesse sonho americano? É fazer o churrascão com a família, né, no quintal, igual em filme norte-americano. Aquele gramado verdinho e você fazendo um churrasco naquela churrasqueira ninja, né? Ou coisa do tipo, né, que a gente vê em filmes. Ensinando o seu filho a bater numa bola de beisebol, né? Arremessando a bola de futebol americano. Tipo assim, eu tô criando um estereótipo bem específico, mas pra demonstrar como são os exemplos do sonho americano, né? Se eu falar pra você, pô, o sonho americano é isso aí, ó, Chinatown. Não é. O sonho americano é o gueto de Nova York. Porra, não é. Pô, o sonho americano é dar rolê, sei lá, em festinha de nightclub no Brooklyn, né? Ir pra boate. Não é. Então, assim, vamos começar falando de uma coisa entendendo o conceito dele, né? E o sonho americano é aquele país seguro, próspero, pacífico, né? Que você vê assim, porra, não tem violência nas ruas, não é? Que sociedade, que civilização, é a nova Atlântida, né? Assim como se a gente pensar qual é o sonho europeu para o europeu ou para o brasileiro que está lá do outro lado do mundo e nunca foi para a Europa e sonha em que, nossa, eu queria tanto morar na Europa, ter nascido na Europa. É por conta de quê? É por conta da cultura moderna? Eu acredito que não, né, meu parceiro? Eu acredito que é por conta dos valores tradicionais que construíram aquele lugar do jeito que ele é, da cultura do jeito que ela é. Então, se a gente imagina o sonho da vida na Europa, a gente vai imaginar aquela arquitetura clássica, aquelas ruas clássicas, aquela civilização clássica se comportando de uma maneira clássica, vivendo uma vida clássica, certo? Com a família clássica, com um emprego tranquilo, a economia estável, tudo aquilo ali que te envolve a qualidade de vida do sonho da Europa perfeita, ou trazendo para cá, Estados Unidos perfeito. Então, esses são os ideais, né? E o que vem acontecendo ultimamente? Não é em acordo com isso, é muito pelo contrário, em direção oposta, né? Então, por isso que eu digo que o sonho acabou, né? Não quero dar uma de John Lennon, mas The dream is over. Deu uma palhinha aqui pra galera. Então, assim, nesse vídeo eu quero falar os pontos, numerar exatamente aquilo que eu não gosto do lugar que eu escolhi, que é Nova York, que eu não vou nem considerar Estados Unidos, porque provavelmente se eu tivesse escolhido, não sei, algum outro estado que eu gostaria de ter ido, Flórida eu gostaria de morar, Califórnia, apesar da situação horrenda, que todo mundo sabe, quem nega é simplesmente não sei o que, é um lugar de beleza natural, entendeu? Uma coisa que eu valorizo muito para onde eu quero morar na minha vida é beleza natural. Colorado, Utah, Wyoming, até, não sei,
São vários estados assim que eu poderia ter escolhido, mas não fui. Se eu tivesse ido para o Utah, por exemplo, eu teria os pontos positivos que aqui são negativos, mas os que aqui são positivos lá provavelmente seriam negativos. É falta de, não sei, do que fazer, aqui tem muito o que fazer e por aí vai. Então, na vida é assim, né? Quem perde o telhado em troca recebe as estrelas. Então vamos lá, eu acho que o primeiro ponto, acho que já ficou claro do que eu queria dizer, é a sociedade ultraliberal de Nova York, né? Como todos sabem, isso daqui é um estado democrata, né? Que é, traduzindo, né, para o brasileiro, é de esquerda. Então nós vemos, por exemplo, políticas liberais, por exemplo, o imposto que é mais caro. Então aqui as drogas são descriminalizadas. Aqui você vai ver, por exemplo, muito mendigo. Aqui você vai ver... Então, assim, compara com Utah, por exemplo. Você imagina você tá lá numa cidadezinha do interior do Wyoming. Você não vai ver mendigo, mano. Aqui é uma capital. Aqui é a capital do mundo. Tem quantas milhões de pessoas? Dezenas de milhões de pessoas. Então vai ter gente doida. Vai ter gente em situações ruins, que tomaram escolhas ruins na vida. Então, assim, acontece. E esse é um ponto negativo, tá? Já falei um monte de ponto negativo que são provenientes para mim da sociedade ultraliberal que existe aqui. Outro ponto negativo que acompanha essa sociedade liberal é a promiscuidade, né? Então, assim, você vê aqui que eu não vejo nas ruas, para ser sincero, mas com certeza a prostituição é muito alta, mas é uma parada mais velada, né? Uma parada assim que é, por exemplo, essas prostituições de internet, né? Com certeza que muita mulher que vive aqui faz isso, entendeu? E leva a vida assim como, sei lá, eu nunca vou saber identificar, mas tá por aí, né? Vai tá por aqui, assim como em Dubai vai ter um monte também, então assim, porque esse povo faz dinheiro, né? Então isso é uma parada, e você vê nas ruas também, só sai nas ruas, assim, de noite, você vê pelo jeito que as pessoas se vestem, você vê assim, esses jovens, né? Essa juventude, eu tô falando igual idoso já, né? Essa juventude está perdida. Mas não tem como pensar de outra forma, cara. A partir do momento que você toma uma maturidade na sua vida, você olha aquilo ali e fala assim, onde vamos parar? É cyberpunk, né? Total. Se não fosse o frio, a galera tava pelada na rua, igual no Brasil, né? Mas, se for fazer um comparativo com o Brasil, eu ainda acho que o Brasil está num outro patamar, tá? Eu vivi muito tempo no Brasil, então eu sei bem do que eu tô falando. Assim como o outro ponto que eu quero trazer aqui, violência. É um ponto que eu não gosto daqui. É mais violento que outros lugares, outros estados e outras cidades dos Estados Unidos? Sim, mas em comparação ao Brasil, ainda é menos pior, muito menos pior. Então segue por essa vertente, né? Em comparação com o Brasil, ainda tudo é menos pior. Mendigo, sujeira e fedor nas ruas. Pô, você tá aqui numa capital, né? Você não vai estar no interior ali, numa cidadezinha pequena, com aquela sociedade, aquela civilização concentrada e com autoconsciência, né? De que todos moram ali, dividem o mesmo lugar. Não, aqui passa turista, passa gente, vai estar nem fudendo pra nada. Então, assim, é uma questão estrutural, né? É uma questão que aqui vai... Qual que é o problema? O turista, ele chega aqui, ele acha assim que ele vai estar em Atlântida mesmo, né? No paraíso, ele foi pro céu. E não é assim, aqui é uma cidade como outra qualquer. Então você vai ver lixo na rua, uma hora ou outra, com certeza, e não vai demorar muito. Você vai ver um mendigo uma hora ou outra, e não vai demorar muito. Você vai sentir um fedor uma hora ou outra. Pô, você tá numa cidade gigantesca. Você não tá, né, na roça. Que o pior fedor que você vai sentir é um cheiro de bosta de boi. Não, então assim, vai ter rato? Vai ter rato. Então são coisas assim que são realidade, né? E são pontos negativos, mas são realidade. Só que se eu trouxer para a realidade do Brasil e fazer um comparativo, eu ainda acho que aqui ganha e muito de São Paulo, por exemplo. Que São Paulo jamais, eu não tenho nem vontade de pisar em São Paulo capital. Se não for num bairro bem exclusivo, assim, de elite, né? Classe média alta pra alta, então São Paulo é um desastre, assim. Não gosto mesmo, não gosto de São Paulo. E eu acho que tem muito mais mendigo, mas muito mais, é uma civilização inteira. Los Angeles, por exemplo, tem muito mais também do que aqui.
É um ponto negativo aqui, mas ainda é muito menor. Eu acho que cidade do interior, as cidades do interior que eu morava no Brasil e Minas Gerais tinham mais que aqui, para ser sincero. E não é nem proporcionalmente não, acho que proporcionalmente deve ser muito menos ainda, pelo tamanho, né? Então vamos lá, seguindo. A questão da quantidade de imigrantes, para mim, hoje é um ponto negativo. Estamos vendo aí nas imagens a Chinatown. Então, assim, é uma coisa que não existiria se não fosse exatamente por esse ponto que eu tô falando. Ah, mas é bacana pra caramba. É, claro, é o que faz de Nova York ser Nova York. Vai ter a Little Italy, que vai ser, né, uma pequena Itália, a Chinatown. Então tem vários núcleos. Vai ter uma mini cidade ali só de árabes, de gregos. Reza a lenda que antes tinha a rua brasileira. Então, assim, isso é interessante, principalmente para o turista, mas quando você vive por muito tempo, eu aqui, por exemplo, eu já acho meio maçante, eu já acho meio falta identidade. Eu acho que a diversidade, ela acaba com a identidade. Eu não vejo, é isso que eu falo, eu não vejo, aqui, por exemplo, os chineses eles saem com os chineses, os brasileiros eles saem com brasileiros, os judeus não saem com os judeus, entendeu? Então, assim, a galera do gueto vai sair com a galera do gueto. Então são muitas tribos e eu não vejo uma unidade identitária, né? É uma diversidade tão grande que a gente não se sente confortável. Eu não me sinto acolhido. Esse que é o negócio, né? Eu não me sinto em casa, por exemplo, porque parece que é a casa do mundo inteiro, ou melhor, não é a casa de ninguém, né? Não é a casa de ninguém. Aqui eu me sinto um eterno turista. Então, assim, e também tem muito conflito, né? Eu acho que a pessoa que entende a história da humanidade, não é história de livro, de decorar o que aconteceu, não, mas entender a história do planeta, né? Da humanidade como humanidade, ela sabe que as diferenças causam conflito, e isso é uma coisa que não tem como resolver, isso é uma coisa do ser humano, na verdade do mamífero, se bobear, né? Assim como da planta é fazer fotossíntese, o mamífero, o ser humano, né? O primata, ele se identifica com a semelhança, né? E é assim que ele constrói, né, a civilização, a partir da semelhança. Você vê que durante toda a história da humanidade, as civilizações elas se uniram pelas semelhanças, elas construíram pelas semelhanças. A gente vê características, né? Pensa em uma arquitetura japonesa, já bate na sua mente aquela característica. Então, aquilo ali foi a união identitária que gerou aquilo, né? E quando a gente tem isso num espaço concentrado, uma variedade muito alta de diversas culturas, diversas etnias, nações, o que quer que seja, as pessoas ficam perdidas, elas já não sabem mais o que elas são, quem elas são, de onde elas são, né? Tem até uma piada de um filme que eu não lembro qual que é, cara, mas eu acho que era do Keanu Reeves. Ele fala assim, tinha uns asiáticos, assim, eu acho que era aqui em Nova York, uma coisa assim, de gangue, eles todo metido a gangsters, e aí confrontando ele na rua, e ele fala assim, ô japa, não sei o que, sei lá o que. Aí o cara fala assim, qual é, tá me tirando, me chamando de japa? Eu não sou japa, eu sou chinês. E aí ele responde assim, porra, você mora nos Estados Unidos, fala como um cara do gueto, se veste como sei lá o que, tem olho puxado. Se nem você sabe que tipo de comedor de cachorro você é, como é que eu vou saber? E é engraçado pra caralho. Me desculpa aí, humor negro, quem não curte, mas é real, entendeu? Isso demonstra a perda de identidade daquela pessoa, daquele povo ali. Então, assim, isso eu acho uma parada paia. Porque quando a gente, por exemplo, eu quero me mudar pra Itália. Imagina eu chego lá na Itália, porque eu admiro a cultura que a Itália construiu, eu chego lá, tem uma porrada de muçulmano. Eu vou ficar assim, cara, se eu quisesse ir morar num lugar de muçulmano, com a cultura muçulmana, com a arquitetura muçulmana, eu ia pra, sei lá, mano, pra Turquia, entendeu? E não pra Itália. Então, assim, essa quebra de expectativa é uma coisa que decepciona, né? A gente quer ir pra um lugar, eu sei, Nova York sempre foi assim, quase sempre, né? Mas é por isso que eu penso se um dia eu saio daqui ou não, porque eu tenho o sonho, né, de viver outras coisas, outras culturas em outros lugares, com diversas naturezas, arquiteturas e tudo mais. Então é bem por aí. Isso é uma coisa assim que aqui meio que me cansa já, né? E é difícil lidar com esse povo. O mexicano aqui, ele é fechado, ele é preconceituoso também. Se você não é mexicano, vão te tratar mal, vão te zombar, vão te fazer sei lá o quê. O árabe vai ser assim. O indiano também, ele vai trazer toda aquela cultura dele. Ele não dá tip, ele vai trazer as porqueiras dele.
Sinto muito, mas eu tô aqui pra falar a verdade, entendeu? A galera do gueto vai ter aquele comportamento estereotipado que todo mundo já conhece de série, de filme, de tudo, que é aquilo mesmo. Então, assim, o que mais? O chinês, a gente tá vendo aí a Chinatown. A verdadeira Chinatown está no Flushing, Queens. Ali é aqui é um bairro que vocês estão vendo, é bem pequeno, dá pra rodar em meia hora. Agora Flushing no Queens é gigante e é só chinês, é assustador, perto do Corona Park, assustador. E eles têm uma sociedade muito fechada, os costumes, os trejeitos, tudo muito fechado. Eles não aprendem a falar inglês, em grande maioria, é uma coisa assim bizarra. E o comércio deles vai ser aquela coisa de rua, aquele trem. Então, assim, cara, isso depois de um tempo incomoda, sabe? Indiano é desonesto, mexicano é desonesto, tem que falar mesmo. Isso eu não gosto, são desonestos. Então, assim, quando a gente pensa o tradicional sonho americano, no povo americano, eles não são isso, não são esses desonestos, não são essa parada. É bem pelo contrário. Eles vêm sem documento, brasileiro também, tá? Eu incluo brasileiro no meio disso tudo aí. Eles vêm sem documento, não pagam imposto e vivem de benefícios daqueles que pagam imposto. Então, assim, é uma caralhada de coisa que eu poderia falar assim pelo dia inteiro para tentar explicar para uma pessoa que nunca teve experiência com isso, né? Falando em imposto, Nova York definitivamente não é um lugar para você ter uma casa, comprar uma casa, um apartamento, fazer dinheiro e acumular bens. Assim. Se você não for empresário e fizer magia para multiplicar os seus comércios e os caralho, então assim, é que não vai ser aquele lugar fácil. Aqui o imposto vai comer, o aluguel vai comer, então vai te sobrar. Eu não vou dizer menos do que outro estado, porque eu não tenho noção, mas vai te sobrar muito menos do que você esperava. Entendeu? Então, assim, todas as contas que eu faço assim, pô, quanto que eu ganho no mês? Eu já faço depois do imposto e depois de aluguel. E aí eu vejo, pô, em reais, quanto que isso dá? Dá 15 mil. Pô, tá bom, hein? No Brasil eu estaria fazendo isso? Não sei. Então, é só depois de imposto e aluguel que eu vejo o que eu tô tendo para, assim, pro meu plano, né? Que é de investimento, que é para patrimônio e tudo. Então, eu acho que Nova York sai caro, né? Sai caro também porque também tem muitos pontos positivos, mas eu tô falando aqui os negativos. Então vamos lá. Outra coisa, o metrô eu acho que é maçante depois de um tempo. Mesmo pegando 20, 30 minutos todo dia para ir pro serviço, é ida e volta. E é uma parada que aí você tá ali, você vê aquele povo todo de novo, aquela povaiada. Os perigos do metrô também, que eu não vou falar que não é seguro, mas também não é seguro, né? É uma coisa assim que você sempre fica com a pulga atrás da orelha. Por isso que eu tô até comprando agora um scooter para ir pro serviço de scooter. 10 minutinhos ali, chego no serviço de boa, vejo uma vista bem mais maneira, vou até gravar uns vídeos com isso. Acho que vai valer muito mais a pena. E fora o preço das coisas, aqui também eu sinto que é velho, né? Aqui muita coisa é nova, mas muita coisa é velha, né? Prédios antigos e aí... mas é para manter aquela parada clássica, igual na Europa também, igual o que eu tava falando, é bacana por um certo ponto, mas por outro ponto, sai muito caro reformar, ou então demolir e construir um novo, ou então uma reforma só interna, né? Sendo que o custo desse real estate, né? Como é que fala? Setor imobiliário já é muito caro. Então tudo sai muito caro, fora os outros produtos, né, de consumo. Então esse é um grande ponto negativo que eu acho. Não é aquela parada que em outros lugares dos Estados Unidos, até em Massachusetts, ou na Flórida, ou sei lá onde, você vai encontrar condomínios acessíveis, né, affordable, você paga um preço legal, né, que você fala assim, pô, eu trabalho, consigo pagar aqui um condomínio top, que vai ter uma piscina aqui e tal. Então não é o caso, esse é um ponto negativo de Nova York. Vai ser uma parada dessa aqui, vai ser extremamente caro. E unindo esses dois últimos pontos que eu falei, que é da grande migração e do setor imobiliário, eu percebi que as paradas aqui, quando ficam velhas, né, as construções, elas não são reformadas também, inclusive por conta de que o povo daquela arquitetura já não está mais aqui. Né? Por exemplo, Nova York tem uma arquitetura muito forte holandesa, do povo holandês que migrou aqui há 2 séculos atrás. E hoje, o povo predominante aqui, que está morando naquele prédio lá, por exemplo, vai ser um mexicano, vai ser um árabe, vai ser um chinês. Então, assim, como que você vai esperar que aquela pessoa vai manter aquela tradição, aquela arquitetura, aquela cultura? Não vai. Até mesmo porque muitas dessas pessoas pretendem voltar para os seus países algum dia.
justamente por essa falta de laço identitário, cultural, enraizado, familiar, que o faria tratar esse lugar como sua própria casa, tendo o mesmo capricho que teria com sua própria casa. Então isso a longo prazo só gera decadência.